Ele sempre chegando em casa, fardado, a gente pequeno, esperava. Naquela época, os fuzileiros navais, eles só abaixavam terra fardados, né? Então, davam às 7 horas da noite, minha mãe, ela arrumava os 3 filhos para esperar nosso paizão chegar. Participar desse programa. Então, a minha vinda no CFN, ela começa lá atrás, desde pequenininho, com meu pai, né? E ele sempre chegando em casa, fardado, a gente pequeno, esperava. Naquela época, os fuzileiros navais, eles só abaixavam terra fardados, né? Então, davam às 7 horas da noite, minha mãe, ela arrumava os 3 filhos para esperar nosso paizão chegar. Então, era orgulho pra gente, que era pequeno, e pra nossa comunidade, né? Porque não tinha as pessoas humildes. Então, quando via uma pessoa fardada, ainda mais da Marinha, um fuzileiro naval, era motivo de orgulho. Então, daí começou a minha história no Corpo de Fuzileiros Navais. Meu pai levando a gente para as festas, desde pequeno. Naquela época, minha mãe trabalhava, então o que meu pai fazia? Pegava nós filhos, eu e meu irmão, principalmente, e levava para dentro do batalhão. A gente passava o dia com ele dentro do quartel. Na época, o Batalhão Riachuelo, no qual ele foi fundador do Batalhão Riachuelo. Mais para frente foi o Batalhão de Carro de Combate, onde ele também fundou. Então ali começou aquela história de um sonho, de eu realizar um sonho, vendo meu pai chegar, né? Aí ia pro colégio, eu lembro até hoje, eu levava aqueles livrinhos de canção do CFN, era um livrinho que ele tinha, para me ficar cantando dentro de sala de aula. E chegava a época de 7 de setembro, a gente pedia, isso eu não posso nem deixar de falar aqui, a gente pedia, papai, vai fardado pros desfiles da gente e tal. Então, quando ele chegava lá, pô, era aquela alegria, tanto pra gente, um orgulho de estar do lado do nosso pai, e os amiguinhos, né, chegando e falando, pô, é seu pai? Pô, caramba. Então a gente se sentiu orgulhoso, né? Então fui crescendo, e a vontade aumentando de ser fuzileiro naval, e meu pai me dando força, vai. Até que um dia, sem esperar, meu pai falou, vamos fazer a inscrição? Vamos lá. Fui lá no 1º Distrito Naval, fiz a inscrição. E meu pai falou, ó, a partir de hoje você vai estudar para alcançar o seu sonho. Só que eu não gostava de estudar. Eu só era um cara que sempre lia as coisas, gravava e estava tudo na mente. Então fui fazer a prova. Fiz a prova. Na época, Jornal dos Esportes. Resultado, fui comprar o jornal, cheguei em casa correndo, falei, mãe, pai, aí ó, o nome do seu filho tá aí. Você é um fuzileiro naval. Então meu pai começou a chorar. Desculpa. Me abraçou e tô contigo. Que momento. Marca, tem coisas que o dinheiro não paga. Parceiro. Exatamente. Agora papai vai. Vai se realizar. Vendo você. Então comecei a treinar, né? Comecei a treinar, a correr.
junto com um amigo que através do meu pai também se formou fuzileiro naval, um amigo chamado Frank Lira, também foi fuzileiro, e começamos, ele que me incentivou a correr. Então comecei a correr com ele, correr. Então chegou a época dos testes lá no Ciaga. Falei, tô pronto, pesando 60 quilos, magrinho, parti pra corrida. Show de bola. 2.400 em 12 minutos, ainda fiz a mais baixo ainda. E depois fui para natação. Gabaritei natação. E parti para... Naquela época a gente fazia o exame médico, depois fazia o psicotécnico. O último resultado era o psicotécnico. Então me lembro como se fosse hoje, na época o sargento, eu não estou lembrando o nome dele, Sargento Queiroz, na época Cabo Queiroz, me recebeu a gente lá para poder dar o resultado final, né? Então a batalha já começou desde o resultado. A gente tudo à frente, a Baía de Guanabara, que o resultado era ali embaixo, né? O Sargento Queiroz, os nomes que eu for falando, vai saindo, estão aprovados. E o nome que eu não for falando, estão reprovados. Então foi falando o nome de todo mundo. Chegou na hora do meu, passou o meu número. Falei, não acredito que eu fiquei reprovado. Não acredito. Eu fiquei lá sentado esperando todo mundo acabar. Ele falando com todo mundo, daqui a pouco ele chegou e falou, tu que é o filho do Lemos, né? Infelizmente eu não falei seu número. Falei, vou tentar de novo. Ele, que nada, rapaz. Vai embora e dá notícia a seu pai que você vai ser um fuzileiro naval. Então eu vim correndo ali a Marechal Floriano, né? Passei voado ali em frente ao batalhão do Exército, ali o Comando Militar do Leste, peguei o trem, eu querendo que chegasse logo. Então cheguei já finalzinho da tarde, numa quinta-feira, e abracei. Pai, daqui a 2 semanas, o senhor me leva lá no portão, porque eu estou incorporando ao Corpo de Fuzileiro Naval. 29 de setembro de 1997. Começa a minha vida no Corpo de Fuzileiro Naval. Então, naquele portão ali, naquela segunda-feira, dia 29 de setembro de 1997, às 6 horas, eu já estava lá de bolsa, né? Naquela época, a Marinha exigia camisa de gola, calça. Ensacada. Isso aí. Camisa de gola, isso aí mesmo. Tempos românticos. O tempo romântico. Por dentro da calça, sapato social, e ali começou, né? Fui apresentado à primeiro pelotão da 4ª Companhia de Fuzileiro Naval, e não tive problemas enquanto internato, ficar longe da família, porque eu já estava preparado psicologicamente. Só que o sol escaldante naquele dia fez com que muita gente passasse mal. Eu lembro que a gente de bolsa, para cima e para baixo, correndo, tinha um recruta, Reis. Ele era alto, né? Muito magricelo, e desidratou. Então a gente ficou para lá e para lá. Ele correndo com ele para lá, para ele não pedir para ir embora. Parava um pouquinho, passava mal, voltava, corria. E lembro que na época um instrutor chamado Sargento Valnei, hoje sub, um grande abraço pro Sargento Valnei, sub Valnei. A gente já pelejando, já no finalzinho da tarde, correndo pra caramba. Ele vai e me abre uma bica
vocês têm 2 segundos para poder molhar a boca. Então aquilo ali foi a salvação do pelotão, né? Dentre outros, como Submatos, na época Cabo, Sub-Rocha, e depois fez o QLA, Sargento Vitor, Cabo Alencar, que me inspirou muito.